Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso Resenha, aquela nossa conversa descompromissada, muitas vezes descompromissada até com a verdade, que os caras ficam bravos com nós. Mas é sempre muito bom poder ter esse momento aqui para a gente refletir, bater um papo, trocar uma ideia, conhecer um pouquinho melhor, né? Dos nossos pensamentos e, obviamente, do seu pensamento também, porque você sempre está interagindo com a gente, inclusive pedindo para a gente conversar sobre os temas. Quem está aqui comigo hoje é o meu parceiro inseparável, o Vinícius. E aí, Vinícius, beleza, mano? Caramba, estamos em todas, mano. Beleza. Ué. Todas as entrevistas, todos os resenhas, nunca voltamos em um, cara. O podcast é nosso, mano. Você queria que tivesse quem aqui, velho? Tem que estar nós mesmo. É, Ai, não tem jeito, cara. Não tem fazer jeito. o quê? Fazer o quê, né, velho? Estamos aqui. Mano, passa aí os, os contatos que a gente tem, a forma como a galera vai interagir com a gente aí. Principalmente, pessoal, vamos dar uma reforçada aí, vamos compartilhar o conteúdo. Aproveita que você está assistindo aqui, já vai lá no like, já dá um like, já que ajuda algoritmo, né? Algoritmo. 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 Isso que é o cara da ciência da computação já me corrigiu já aqui. Ajuda lá no Produção, negócio a lá produção do Vejam, do Roda Vejam Só o Bíblica. quê? Produção do Roda Bíblica tá forte aí. Já me ajudou. E aí ajuda na divulgação do material também, cara. Então já vai lá, já dá o like lá que você ajuda, comenta, manda sua participação aí no YouTube também. E tem outros canais que a galera pode fazer isso. Quais são, Vinícius? Gente, no YouTube, como o Zeca já disse, compartilha, comenta o vídeo. Hoje a gente vai falar de um tema legal, talvez polêmico. Você pode comentar embaixo, falando o que você acha, o que você pensa. É um assunto que talvez tenha mudado aí a visão das pessoas nos últimos tempos, não sei. Vamos ver. Mas você comenta lá, é fácil de achar a gente. Roda Bíblica Podcast no YouTube. Estão lá todos os nossos vídeos. Compartilha o nosso canal, manda para o pessoal. A gente quer continuar trazendo aí os nossos entrevistados, continuar fazendo canal, ajudar com que o Roda Bíblica cresça. Tem também nos aplicativos de áudio, e lá temos números legais, vai ter uma entrevistada logo, logo aqui, lá de onde tem 5% dos nossos ouvintes, está lá nesse lugar da nossa próxima entrevistada. No Spotify, no Deezer, todos os aplicativos de áudio você consegue achar a gente. E a forma mais fácil de você achar e se comunicar com a gente é através do Instagram, @Roda Bíblica Podcast. Muito fácil. Tem lá várias postagens com os nossos convidados, versículos bíblicos, frases que foram citadas aqui. E é isso, facinho, facinho, você encontra aí o Roda Bíblica Podcast no Instagram, no YouTube, nos aplicativos de áudio e redes sociais. Em todos os lugares você nos encontra, dá para a gente trocar ideia por lá também. Fique sempre à vontade, Aqui, tá bom? aqui no vídeo eu estou vendo que você está procurando um livro aí, é isso? Eu ia procurar um livro sobre o assunto que a gente vai tratar, mas depois eu vejo se eu acho aqui, mas a gente vai conversando. O que eu ia falar, Vinícius, é que a galera pode ficar à vontade, viu, para comentar. Não tem problema não. Pode dar sua opinião lá. E sua opinião pode ser diferente da nossa, não tem problema nenhum. Comente, compartilhe, é óbvio, né? A gente pede aquele mínimo respeito, né? Entre as partes, mas o espaço está livre, está aberto para que você comente, participe, dê sua opinião, dê a sua visão, né, de como você observa isso que a gente está conversando aqui todos os dias e, obviamente, nas nossas entrevistas também. Bora, vamos tratar do assunto. Já dei até uma suspirada aqui, porque eu sei que vai dar buchiche isso daí. Vai lá, Vinícius, do que nós vamos falar, mano? Vai dar. Quem enviou esse tema para a gente, e você pode fazer o mesmo, enviar temas para a gente conversar aqui. Eu gostei de um comentário que fizeram de um resenha que a gente fez, que foi sobre pecado. O menino escreveu lá: pecado é não dar like nesse vídeo. Achei Boa, muito boa. legal, o menino comentou isso. Mas quem mandou dessa vez para a gente foi o Everton Nascimento, amigo meu, e diga-se passagem, é um amigo ateu do coração, amigo ateu mais crente que eu tenho. Foi Da ele que hora. mandou lá na caixinha de perguntas no Instagram. Dízimo, esse é o tema. Falem sobre dízimo. Cara, eu fico até pensando assim,
como você já deu a descrição de quem mandou a pergunta, né? E dele não ser ligado à fé cristã, que ele já deve vir com um preconceito com relação a isso, né? Cara, Porque, pior. Ah, não, só para concluir assim, antes de entrar nessa questão de atualidade ou não do dízimo, eu acho que é uma das características da igreja que infelizmente ficou mais denegrida, assim, sabe? sim, Degradada, que perdeu a essência ou o valor diante de tantos absurdos que a gente vê por aí. sim. Então, quanto a esse assunto do dízimo, de verdade eu não sei qual que é a opinião dele. Então, Uhum. talvez ele comente, ele fale alguma coisa aqui para a gente depois. Eu sei que o outro tema que ele mandou, e que em breve a gente vai falar, que ele também colocou lá na caixa de perguntas, é sexo antes do casamento. E ele tem uma opinião, por ser ateu, muito diferente. Ele fala que é bom que as pessoas não façam sexo antes do casamento. Mas Legal. vamos falar sobre dízimo hoje. No outro episódio, a gente vai falar sobre sexo antes do casamento. Vamos falar Cara, sobre. sobre. Outro dia a gente fala sobre sexo, vai. Sobre o dízimo, eu acho que eu vou nessa daí que você diz mesmo. Mas eu acho que tem uma interpretação da igreja durante anos e anos sobre o Velho Testamento que, cara, que é muito forte de não entender o que era ali para aquele momento, para aquele povo, para aquela Uhum. cultura. E eu acho que o dízimo se encaixa nisso. Você acha que o erro nessa questão do dízimo é transportar o dízimo do antigo para a prática da igreja hoje? Mas eu preciso explicar isso, porque as pessoas vão falar lá, já não acredita no dízimo. Uhum. É que eu acho que a questão está nos 10%. É Tá. muita mesquinhagem você pensar em ser 10% de Deus. E aí você pensa que ser de Deus é dar para a igreja 10%. E aí eu não concordo com isso. Eu acredito que 100% do que vem até mim não é meu, é Deus que me deu e eu posso devolver, é tudo dele. Não tem como Uhum. falar que nada é meu. Não, eu entendi. Eu fiz essa pergunta dessa transposição do antigo para o novo, porque a gente vê muito essas referências que você falou no sentido das ofertas e dízimos, principalmente, né? Então, relacionados a bênçãos prometidas à nação de Israel e a galera É, trazendo para hoje, né? Então, dá o dízimo, Abraão deu dízimo, não sei o quê. Tá, então, Malaquias, né? isso. Eu também acho que, às vezes, essa transposição ela é feita de maneira absurda, assim. Ainda que, assim como você disse, eu enxergo também claramente que no Novo Testamento a Bíblia ensina sobre essa manutenção do trabalho, sobre o avanço da obra, sobre a necessidade desse financiamento, tá? Sim. Não só um trabalho manual na obra, braçal, mas financiando. Lucas 8 fala de mulheres que apoiavam Jesus financeiramente. Se você for ver na igreja, Paulo vai falar diversas vezes nas suas cartas de apoio financeiro das igrejas a ele também. E assim sucessivamente. Em Atos você vai ver isso também. Então, eu acho que fica evidente que essa é vou colocar aqui uma obrigação do cristão com a sua comunidade, de sustentar o trabalho, certo? É, Agora, eu acho que, infelizmente, o que aconteceu foi que as comunidades começaram a ter uns trabalhos muito grandes, né, cara? Aí tem que sustentar rádio, tem que sustentar TV, tem que sustentar empresa, tem que sustentar um monte de coisa. Aí fica difícil. e não tem como, né? E aí já virou. Aí, aí tem que ser muito dinheiro para sustentar. Uma coisa é, pô, pessoal, vamos rachar a conta de luz aqui, que já é caro pra caramba, né? É, Outra coisa é falar, pô, vamos rachar aqui o horário da televisão que a gente precisa pagar. Aí ficou feio. o setor comercial aí que quer colocar a TV no ar, tem É, que cara. trabalhar muito pedindo oferta para os irmãos, né? Velho. Então, eu acredito, cara, assim, que a orientação do dízimo, ela não mudou. Mas o que mudou foi a forma como a igreja aplica ou não é pega esse dinheiro, mas o objetivo final, sabe? Ele não necessariamente é na manutenção da obra, né? No bem-estar da obra, do obreiro. É mais nesse sentido, assim. Cara, eu aprendi uma coisa na minha igreja que
que fala assim, quem cuida da obra de Deus é Deus. A gente não precisa do seu dinheiro. Você não precisa dar o dízimo na igreja. Inclusive, foi combinado entre a igreja de não ter a palavra dízimo. Nos envelopes, nas coisas, não tem mais a palavra dízimo. São todas ofertas, todas contribuições para ajudar com tudo no geral, né? E a gente tenta aprender e ensinar de que é tudo de Deus. A obra precisa. Mas, do mesmo jeito, não é só estar na igreja, eu acredito. Você fazer por Deus, por exemplo, sempre se fala isso. Se você tem o seu sobrinho que não consegue pagar a escola, que não consegue pagar o remédio que ele precisa, você escolhe dar na igreja ou você escolhe dar para o seu sobrinho? Parece que você tem a obrigação de dar na igreja e do que resta, do que sobra dos 90%, você ajuda o seu sobrinho. Mas aí você tem suas contas de casa para pagar e às vezes você não consegue viver direito. Então, eu acredito que é tudo de Deus, cara. A luz a conta de luz da sua casa, eu acredito que Deus está nisso. A escola do seu sobrinho, eu acredito que Deus está nisso e também na igreja. Então, a gente contribui de forma generosa porque a gente gosta ali da igreja, a gente gosta do ambiente. Não é nenhuma punição, assim, e nenhum tipo de barganha. Dá que você vai ganhar mais, ou dá para que você seja abençoado e coisas do tipo. Eu já sou abençoado, eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo, ou com miséria ou com abundância, eu já não preciso de mais nada. Eu tenho Deus, que é o mais importante. Não, mano, sem dúvida. Eu concordo muito com você nesse sentido também. E por isso que eu falei dessa transformação da dinâmica, da função do dízimo dentro da igreja moderna. Porque foi como você falou aí, cara. Eu acho que você estipular ou colocar assim, valor ou padrão ou porcentagem, você acaba deixando de lado uma coisa que é das mais importantes, que é o coração. Né? Exatamente. O coração do cara tá entregue, tá derramado naquilo, mas ele às vezes não consegue, cara, não dá, tem uma série de outras coisas. Mas o pouco que ele dá é do coração, que eu acho que vai muito na história de Jesus com a viúva, né? Do nada que ela tinha, ela deu tudo. Deu tudo. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, quando você coloca valores ou objetivos, você tira um pouco isso do coração, sabe? Esse intuito do coração. E aí você perde essa essência, que é isso que você falou, assim, de você dar para Deus tudo aquilo que você tem. Às vezes a igreja vai precisar de um valor, a igreja mais na questão administrativa mesmo, né? O espaço ali, às vezes é alugado, às vezes as contas e tudo mais. Então, você vai precisar ajudar ali. Mas isso não te impede de ajudar, e na verdade não é que não te impede, você continua obrigado a ajudar em outros lugares, né? Por conta da mordomia cristã, e você às tem vezes que... pode doar até mais para a igreja do que os 10%. Sim, sim. Ah, não, eu conheço muita gente que, cara, fazia isso mesmo, assim. A igreja tinha várias... Eu sempre fui de igreja, apesar de ser da IPB, né? Que a galera fala que sempre igreja rica, né? Eu sempre fui de igrejas pequenas, assim, né? E sempre tinha as restrições mesmo orçamentárias, assim. Então, às vezes, a igreja precisava fazer levantar algum dinheiro para acertar alguma coisa que extrapolou o orçamento do mês, né? Às vezes a conta veio mais alta, às vezes aconteceu alguma coisa, e aí precisava, e a galera participava, ajudava, fazia, e eu acho que não tem muito problema. Aliás, eu vi uma vez um vídeo do Nicodemos, que ele falou que lá nos Estados Unidos as igrejas apresentam o orçamento anual. Então, por exemplo, a nossa igreja no ano vai gastar US$ 100.000, é o planejamento. Aí eles pegam esse valor e dividem pelas famílias da igreja, e todo mundo rateia o orçamento da igreja. Com conta, papel, comida, cafezinho, sei lá. E aí rateia e pronto. Tá resolvido o ano da igreja, financeiramente. Louco, né? Maluco de se pensar, cara. Assim, do mesmo jeito que isso pode ser, por um lado, assim, mais fácil, pode ser muito mais difícil. Dependendo de onde você está. Não, tem uma eu mesmo na minha igreja não ia dar para
Ah, Eu pô, divido também, né? com os caras lá, não, mano. Se os caras botam o orçamento da igreja lá anual lá, vocês caem tudo da cadeira lá, velho. Pra rachar, velho. Você é louco. Cara, eu vou te falar, a minha igreja custa 1 milhão por mês. Aí, velho. É muita grana, mano. É muita um grana. milhão por mês. É muita E grana. assim, tem pessoas muito ricas mesmo e tem pessoas Sim, muito sim, pobres. Então, sim. não tem Cara, eu, como eu vou te dividir. falar. É, não, sim. Não dá pra fazer esse rateio. Podemos falava de uma realidade completamente diferente da nossa, né? Inclusive, os Realidade ricos têm americana. que doar para os pobres lá. Inclusive. Ah, é, sim, sim. Ah, mas, cara, é nesse aspecto aí que eu falo que às vezes a igreja cresceu muito, assim, sabe? E aí a instituição, né? É, Assim, é muita grana, velho, pra você manter, mano. É é muita muita grana grana. envolvida, né? É muita grana. E ainda que assim, nós estamos falando, cara, de uma igreja, né? No caso da sua, que não é uma igreja que tem muito reconhecido esse ministério fora, assim, televisão, essas coisas, né? Que normalmente gasta muito dinheiro. Mas mesmo assim é um valor muito alto. É um valor muito Sim, alto. sim. É, cara, se a gente pensar em dízimo mesmo, 10%, as pessoas vão falar assim, é fácil falar isso numa igreja que tem muita gente rica, não precisa dar dízimo, tal, já é uma forma até de convencer as pessoas, né? Tem gente que fala isso para mim. Mas é muito fácil você falar que não precisa de dar dízimo lá na sua igreja, que tem um monte de gente rica que vai doar, porque aí só do cara falar que não precisa dar o dízimo já convence as pessoas a dar Cara, dinheiro de alguma forma. sim. E é diferente do pastor da igreja do bairro, que precisa manter a igreja. E aí, eu não sei até onde é legal meio que desvirtuar o texto, desvirtuar a ideia da Bíblia, da sistemática da Bíblia, para falar assim, é obrigação dar. É Sim. muito fácil falar na igreja grande, na igreja pequena não pode. Eu, sinceramente, eu não sei, eu entendo que a igreja pequena, ela tem outras necessidades, precisa de ter outro tipo de cultura, outro tipo de Uhum. vivência, mas, pô, cara, entra uma questão de fé aí, eu não sei. Desculpa, eu nunca fui pastor de igreja, Sim. talvez não saiba falar, mas você pensar na falência, a igreja fechou porque não conseguia pagar. É complicado. Cara, isso daí fala muito do negócio, né? E assim, não é, e não estou falando de maneira pejorativa, mas é você Sim, manter o negócio, o espaço que você tá, a manutenção daquilo. E é aí que eu acho que é o grande perigo, cara, porque daí, para o cara manter isso, às vezes ele precisa entrar nessa demanda que você falou, de desvirtuar aquilo que o texto fala, porque ele precisa exatamente. arrecadar, e aí ele se vê nessa tensão, né? Poxa, preserva aqui a fé, a escritura e tal, ou preservo minha fé aqui de que Deus vai suprir essa obra e vai angariar os fundos e tudo mais, né? A gente aqui mesmo no Roda Bíblica já tivemos um testemunho dessa questão financeira, né? O pastor lá do Espírito Santo, ele falou que quando ele foi abrir, foi alugar o salão, não tinha, aí oraram, aí chegou alguém com dinheiro. Eu acho que ele contou uma história assim, mano. Esqueci o nome dele. Sim. Sim, acho que eu lembro. O Anchieta, né? Pastor Pastor Anchieta. Anchieta. Isso, Isso. ele falou que na hora que ele saiu lá da igreja da divisão lá, que ele foi, e aí viu um espaço que era muito E bom e não prometeu tinha. um valor até a igreja Isso, conseguir se isso. firmar, o som, Exatamente, todas exatamente. essas coisas. Tá certo que a bênção lá foi grande mesmo, né? Porque ele falou os valores altos. Vamos comprar um som aqui só para começar, gente. 10 mil. Você é louco, cara. O bicho já veio fritando já, velho, fritando. Mas, mano, aí entra uma outra questão também, que os caras... E aí, de novo, talvez seja esse esquema do negócio, né? De você oferecer tudo do bom, mano. Então, o som tem que ser o melhor, os instrumentos, a cadeira que senta, a cadeira do pessoal lá do público, tudo mais, aquelas coisas tudo. E tudo isso vai encarecendo o negócio, né, meu? O business, né, mano? Precisa de E dinheiro. rola até uma questão de investimento, eu acho, né, da igreja hoje em Também, dia. também. Pensar no investimento assim, em pessoas, né? Material humano. Também, também.
pô, a gente precisa pagar um cara para fazer um curso de som aqui para o som ficar bom, cara. Sim, E aí sim, o cara já vem do curso de som querendo a melhor aparelhagem sim. possível. Tem, cara, e tem várias empresas que são especializadas no mercado igreja, velho. Sim, No mercado sim. igreja, o cara É um som para mercado. igreja. É, total, total, total. É A gente já muito. falou várias vezes sobre isso. Inclusive, a gente é inserido nesse. Ah, não, também, muito, muito. Não, cara, assim, a gente, às vezes a gente critica e fala, mas não é querendo, assim, dizer que é querendo demonizar a coisa. A É, ideia é você organizar essas ideias. Então, por exemplo, que nem a questão do dízimo. Ah, ninguém que está falando contra isso, mas você precisa organizar as ideias para que isso não extrapole e não vire aquilo que você falou, esse problema de dar que você recebe, se você der, você vai ser abençoado, se você der mais, é mais abençoado. Não é isso. pagar o retroativo, né? Pagar o É, retroativo que está devendo 6 meses de parcela, dá um faz um jeito de desconto, faz um desconto. Tira os juros, tira os juros. ficar devendo para Deus. É, Né? então, cara, é nesse sentido, sabia? Que é você colocar as questões dentro da perspectiva do evangelho mesmo, e não simplesmente uma questão comercial ou mercantilista que muitas vezes acaba virando, né? Então, eu acho que o grande problema é isso, essa a forma como os conceitos vão sendo desvirtuados, assim. Tem duas coisas que eu penso sobre a questão do dinheiro na igreja. Primeiro que o brasileiro, no geral, tem dificuldades de lidar com o dinheiro, Sim, da questão da generosidade também. E outra da igreja, cara, é que a igreja, além do dízimo, além das ofertas hoje, e de pouco prestar contas, a igreja ainda faz várias outras coisas. A igreja tem a cantina no final do culto, a igreja tem o livro que vende, a igreja tenta fazer várias formas de levantar receitas. Que você fala, para onde está indo isso, cara? Não é possível. A igreja não consegue levantar um dinheiro para fazer um culto, às vezes. Os caras levantam para fazer um congresso da mocidade. Vamos levantar aqui a rifa de não sei o quê, porque precisa de levantar receita. E para onde está indo o dízimo e oferta? É, normalmente a explicação vai ser que elas vão para as contas fixas da igreja, né? E Então, aí as outras coisas todas demandam essa, essa necessidade aí de você. então É que, mano, prestar o mínimo de contas. não, isso, Eu não isso, sou contra o pastor ter um salário, não sou contra. Eu uhum, acho que o pastor tem que ter um salário mesmo e não é baixo, eu acho. Tem que ter um bom salário, tem que cuidar dessa família mesmo. Mas isso precisa ser claro. sim, Isso sim. precisa, Mas isso aí, precisa ser muito claro. E a maioria das igrejas, tá, principalmente as independentes, as de bairro e tudo mais, os caras fazem o que querem. sim, sim, não, isso é interessante, essa prestação de contas. Eu não sei como é que eles fazem lá na IBAB, lá, Vinícius, mas na IPB, a gente tem por estatuto, assim, da igreja, todo início de ano, fazer uma prestação de contas do ano anterior e mostrar o planejamento para o ano que se inicia, né? Então, todo mês de janeiro, fevereiro, assim, reúne a assembleia da igreja e aí mostra. E aí, nessa prestação de conta, mostra tudo, ó. Para o pastor foi tanto, para a luz, para a água, para o imposto, pá, foi tudo lá. E aí, agora, nesse ano, a gente planeja tudo isso daqui, né? Então, na IPB, eles reforçam muito isso, assim, eu acho muito legal. Foi o que você falou, acho fundamental, aliás, fundamental que isso aconteça. Ah, prestação de contas. Eu já vi muitas as igrejas, por exemplo, prestar contas, por exemplo, ganhamos som, o cara doou o som, mas o cara ficou lá no culto falando, gente, a gente precisa de um som, precisa de um som. Alguém foi e deu o som. Cara, beleza, ganhou o som. E agora o dinheiro dos dízimos das ofertas você continua pedindo. Sim, Tipo, que era para comprar o som inteiro, alguém já deu inteiro o som. E sim, agora, o que a gente faz? Vamos ajudar aqui, que família. Vamos mudar. Às vezes a pessoa nem tem, cara, dentro de casa, e a pessoa tira, cara. Eu sim, já vi muito disso, da pessoa ficar devendo conta de casa, não ter dinheiro para comprar 1 quilo de feijão e tá lá sim, fiel, cara. Fiel. Eu, é, eu, eu admiro a uhum, fidelidade dessas sim, pessoas e interrogo
o que que a liderança está Sim. cobrando dessas pessoas. Sim, cara, porque a ideia bom, a igreja não é, obviamente, ela não é banco, né, mano? Ela não tem que dar lucro, não é empresa, não é isso. É, Ah, exatamente. e aí assusta nesse sentido, cara. Pô, você vê cara, não é nem um membro, você vê um irmão seu passando necessidade, e você não tem a capacidade de ir lá ajudá-lo, porque você fala que vai mexer no dinheiro de Deus. Então, cara, isso é um absurdo, velho, isso é um absurdo. E não só nessa questão de alimento, cara, eu já vi várias vezes pessoas, cara, problemas de dívida, e a igreja socorrer, sabe? Então, cara, eu acho que é isso, cara. E o dinheiro entra lá para isso também, para isso também. Cara, uma igreja que faz obras muito legais, né? Faz obras muito legais que eu acho, nesse sentido, é a congregação cristã. Ah, sim, Eles, sim, eles se juntam, cara, para fazer coisas assim que você fala, mano, tem um sim. irmão ali necessitado, junta todo mundo e É, ajuda, e já o irmão tá bem. é, Vai alguém casar da igreja, os caras, não, eu não dá isso, eu dou aquilo, e se juntam, não, a gente faz a comida e não precisa comprar nada. Eu falo, caramba, os caras vivem muito no sentido da comunidade mesmo, que eu acho que sim. deveria ser assim com toda igreja. Ah, é. Não, sem dúvida, sem dúvida. Devia ter muito mais esse senso aí de comunidade, de parceria, de família, de auxílio. Ah, acho que aí faria até mais sentido a pessoa colaborar, sabe? Talvez isso despertasse mais ainda coração da pessoa para ajudar, se essa ajuda fosse repartida ou vista, né, vamos dizer assim, circulando dentro da própria comunidade, né? Dentro da própria comunidade. É Atos 4, né? E aí os Sim. caras ficam meio assim, né? Porque Atos 4 era a comunhão, né? Os caras É, dividiam, colocavam tudo e não ficava ninguém faltando. sim, sim, que é depois o que Paulo vai falar e criticar lá na igreja de Corinto, quando ele fala da ceia, né, que os ricos menosprezavam os É, pobres e tudo mais. sim, Já mostra uma outra dinâmica dentro da igreja, né? sim, sim. Dentro Outra da igreja. cultura lá É, com outro povo, sim. já totalmente fazendo diferente. Exatamente. E aí Paulo relembrando, falou, ó, não é assim, precisa dividir, repartir todo mundo, tal, não sei o quê. Hoje acho que tem um pouco dessa divisão, Vinícius, no seguinte sentido. O irmão que dá um dízimo maior tem um pouquinho de privilégio na igreja, né, cara? Ah, não tem. Ah, tem um privilégio. Tem. Nunca fica de banco. Tem. Como que você vai punir o filho do cara que sustenta o negócio aí, cara? Que O filho desse, sacanagem, né? filho desse daí pode fazer muita coisa. O dízimo do cara é alto, pô. Não dá nem para reclamar, né, cara? Que Exatamente. que sacanagem. E, e só para deixar claro aqui, quando a gente está falando de contribuição no geral, a gente está falando de dízimo também, né? Porque parece Sim, que falar de dízimo é uma coisa e falar das outras contribuições. Não, a gente está falando de tudo. O dízimo está é, envolvido nessas contribuições da manutenção e do sustento da igreja e da liderança e de tudo mais. sim, sim. Ah, eu acho que muda um pouco a perspectiva quando a galera pensa naquele aspecto que você falou logo no início, assim, que tudo é de Deus. Então, quando você põe isso na sua mente, isso muda, né? Não é 10%, não é R$ 50, é tudo. Tudo aquilo que você tem. Exatamente. O E às dinheiro que vezes não vai você, ser só o dinheiro que dinheiro, você né? come pizza depois do culto é de Deus. E Deus Sim, tá felizão que você tá comendo uma pizza com a galera na comunhão, cara. sim, 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 sem dúvida. Na vida, né, cara? É a vida. Tá, tá investindo na vida. Boa. Mano, eu queria achar o livro, mas eu não vou conseguir. Tá muito bagunçado aqui para mostrar aqui do dízimo. E depois nosso papo já avançou aí do horário aí, mano. Antes da gente encerrar, queria só primeiro agradecer a quem nos acompanhou. Manda aí seu comentário, fala aí o que você acha do dízimo, como é que você enxerga essa ideia na igreja de hoje, os prós, contras, coisas assim. Tá? Já dá o like para ajudar a gente também. E visita as nossas redes sociais lá, tá? Tudo, arroba Roda Bíblica Podcast, você nos acha por lá. Compartilha também esse vídeo aí, tá bom? Para divulgar o nosso trabalho. Vinícius, valeu, meu irmão. Obrigado, hein, velho, pelo carinho. É nóis, gente. Se você chegou até aqui, chegou a hora de dizimar aqui, né? Vamos contribuir. Chegou a hora, a hora das ofertas na obra de Deus aqui no Sim. Roda Bíblica.
Cara, nós somos tão ruins nesse negócio de dinheiro que até agora nós conseguimos organizar um jeito de pegar um dinheiro para o pessoal ajudar a gente, né, cara? O cara mandou lá no comentário, peça Pix e a É, gente velho, não fez. aqui não tem Pix, não tem superchat, não tem pergunta, não tem A gente anúncio. não. Nós Pô, estamos fico mal, né? demais, cara. Pensar, pô, cara. Mas Nós não- invistam aqui, gente. A gente quer continuar, investe aqui. Você que tem aí um dinheiro aí, a gente precisa. Sim, já diria aquele poeta musical, né? Investe em mim. É, Eu não sei se podia aposta, ser. aposta tudo. Boa, boa, é verdade. Falou, mano. Tamo junto. Ó, quinta que vem, eu tenho certeza que eu e o Vinícius estaremos aqui. Se vai ter mais alguém, Exatamente. eu não sei, mas nós dois vamos estar. Boa. Gente, segunda-feira, roda bíblica É, especial, hein? Assistam, show, muito legal. show de bola. Espero por vocês. Até segunda e também, obviamente, até quinta-feira que vem. Valeu! Abraço.